Glória a Deus, aleluia, saúde cada irmão, cada irmã nessa manhã com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deixa uma palavra sobre um assunto bem burocrático, né, nessa terra, mas é preciso falar, né, porque a Bíblia nos diz que nós temos que pregar aquilo que está no coração de Jesus, amém? Sobre o Evangelho e a política, amém? Se eu fosse dar um título para essa ministração pequenininha que quero deixar para os irmãos, seria assim: boas intenções fora do propósito. De muitos, amém? Muitos têm uma boa intenção, mas estão fora do propósito de Deus, amém? E quero citar alguns textos, preciso de uns 3 ou 4 textos, para poder explicar um pouquinho para os irmãos, né, que Deus pôs no meu coração. Quero começar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 21 em diante, onde Jesus nos diz assim: então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressurgir ao 3º dia. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Então, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu que serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas de Deus, e sim as que são dos homens. Amém? Glória a Deus, né? Repare que a intenção de Pedro foi muito boa, correto? Tem compaixão de ti, Senhor. Você acha que se eu estivesse diante do Filho de Deus, ele disse assim: eu vou ter que morrer por ti, Moisés. Eu dizer: para, Senhor, não faz isso. Né? Ele vai dizer assim: para trás de mim, Satanás. Então, muitas vezes, nós deixamos Satanás nos usar porque nós temos boa intenção, mas fora do propósito, fora do plano de Deus. Qual era o plano de Deus aqui? Jesus morrer pela humanidade. E Pedro entrou com a compaixão, não é assim? Então hoje o inimigo tem usado, né? Eu respeito toda a posição, quero dizer que tem muitos irmãos que se envolvem na política, a intenção deles é boa, concordo, muitos entram por interesse, mas muitos têm uma boa intenção, né? Mas é uma intenção boa fora do propósito de Deus, e a palavra vai nos dizer isso, né? Então o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, tu que serve para mim pedra de tropeço, tu não compreendes as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então existem as coisas de Deus e a coisa dos homens. Qual é as coisas de Deus? Levar as pessoas ao arrependimento e para o céu. Qual é que são as coisas dos homens? Trazer, né, compaixão para o povo, misericórdia, uma boa vida. Não é isso? Não é isso que os políticos querem? Né? Tanto os crentes como os ateus, trazer uma boa paz, né? Não ter compaixão do povo, porque isso não pode, porque isso também não pode. O que Jesus diz? Vocês compreendem as coisas dos homens. O que Jesus não disse assim: está errado, está certo. Mas as do céu tu não compreende. E chamou ele de Satanás, né? Um texto muito forte, quero ler aqui em Crônicas, 1 Crônicas, né? Eu uso o Velho Testamento como exemplo de derrotas, amém? Eu não posso pegar algo do Velho Testamento e incluir no Novo. Por exemplo, José foi governador do Egito. Daniel foi conselheiro do presidente, vamos supor hoje, né? Ah, Moisés, como é que José foi? Daniel também foi, sim. Só que eles estavam no meio do campeonato, como se diz, vou traduzir um pouco para hoje, né? Nós estamos no final do campeonato, ou seja, Jesus está voltando. Ele não veio para consertar a terra, ele veio para buscar a igreja, ele vai buscar a igreja. E eu preciso preparar você para isso, não uma coisa material. Ontem eu conversava com um irmão, por que lá em Israel o povo padece? Porque eles pensavam que Jesus ia entrar numa alta posição, Senhor, Rei dos Exércitos, Jesus, e Jesus entrou numa mula, numa mulinha, e aí eles não aceitam isso. Assim é hoje. Os homens não aceitam isso. A política quer isso, quer paz, quer longanimidade, não quer entender que Jesus está voltando. Então é uma boa intenção fora do propósito de Deus. Veja o que diz em 1 Crônicas 21. Fala de um grande líder, seria Davi, né? Hoje vamos supor que Davi fosse o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil. Então diz assim a palavra, 1 Crônicas 21, 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Amém? O que foi errado aqui? Não foi Davi contar o povo. Foi errado em Davi como é que se diz? Usar, né? Ele queria, me fugiu a palavra agora em nome de Jesus, concluir, né, a sua vitória pela numeração do povo. A conclusão dele era concluir uma grande numeração, né, de exército. Ele estava confiando no braço. Então quem é que citou ele? Davi. Satanás incitou Davi a numerar o povo. No versículo 5 diz assim, deu Joabe a Davi a soma do número dos homens de guerra. Em todo Israel havia em multidão, em 100.000 homens, e arrancava a espada, 470.000 Judá. Mas Joabe não concluiu entre eles os de Levi e Benjamim, porque a palavra do rei lhe fora
abominável. Amém? Né? A palavra do rei foi abominável a ele, porque estava errado. Joabe era um homem malicioso, né? Só que ele estava com razão, ele sabia que Deus não ia se agradar desse negócio. Se tu olhar para frente, Davi vai dizer que pecou. Se tu olhar todo o texto, não vou ler, não vai alongar demais. Vem uma praga sobre Israel, né? Porque Davi errou, né? Davi errou em confiar no exército. Hoje nós queremos a vitória e nós estamos confiando na política. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. O povo quer um homem que lidere com um braço forte na terra. E Deus não quer isso. Nós somos chamados, né, para lutar no Espírito, para lutar, né, nas regiões celestiais. Então, Satanás incitou Davi. Lá atrás, se tu olhar em 2 Samuel 24, né, vai dizer que Deus se irou com Davi com isso. Então, Deus se irou com essa contagem de Davi. Né? Então, Deus permitiu Satanás vir até Davi. Isso veio uma praga sobre todo Israel. Repare que um homem, quando ele está errado espiritualmente, temos de chance de padecer. Por que o planeta está padecendo? Porque os homens espiritualmente não estão na palavra. Estão fora dos propósitos de Deus. Então, Satanás fez isso aqui e matou muitos homens, né? Porque Davi, ele achava certo, né, lutar no exército. Não era errado, só que ele confiou. Ele mandou contar. Ele começou a contar o povo. E isso trouxe uma desgraça para Israel. No 15 vai dizer, e Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém. Aleluia. Então no 16, então levantou Davi os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada e a mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco prostraram-se sobre o rosto. Disse Davi a Deus, não fui eu que ordenei que se contasse o povo? Fui eu que pequei, o que fiz de mal? Mas essas ovelhas nada fizeram. Ó Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de Israel de meu pai, não contra o povo. Né? Repare que Davi reconheceu que estava errado em fazer a contagem. Amém? Então ele confiou no exército, ele confiou na potência dessa terra. Por isso que nós perecemos. Quero deixar mais um texto interessante aqui em Colossenses para você. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, no versículo... Aleluia, no 3:1, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que eu tenho que buscar? As coisas do alto. No 2, pensai nas coisas do alto e não no que é da terra. Pois se morreste, a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Se eu morri para Jesus, se eu morri no reino, se eu morri espiritualmente, se eu estou seguindo a palavra de Deus, o que eu tenho que buscar? As coisas do alto. O reino de Deus, a minha vida está oculta com Cristo, diz no 3, pois se morremos, a vossa vida está oculta com Cristo, a minha vida está com Deus. Então o inimigo não pode me tocar na terra espiritualmente. Entenda isso, que o mundo passa por tribulação visível, que eu não posso ter uma tribulação espiritualmente. Você sabe muito bem que todos os discípulos foram decapitados, foram mortos, somente João indica que morreu de velho. Todos foram mortos, e aí por que Deus não agiu? Por que eles não morreram com 100, 200 anos? Eles foram morrer apedrejados, crucificado, degolado, partidos ao meio. Deus não estava com eles? A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e morreu a pau, a pedrada. E aí? Ele viu o trono do céu aberto. Jesus recebeu ele. Repare que a potência não é terrena, senão eles não iam morrer dessa maneira. Vamos usar a inteligência, irmãos. Se você olhar Filipenses 3:20, o que diz a Filipenses 3:20? Mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então nossa pátria está no céu, de onde esperamos. Nós temos que esperar Jesus e não querer consertar a terra com política, fazendo campanha, buscando por isso, por aquilo. A Bíblia diz em Timóteo, nós temos que orar por eles. Amém. Só isso, orar. Me mostra em Atos onde é que Jesus mandou enfiar pessoas na política. Onde é que foi que Jesus mandou enfiar pessoas, né, para levar homens lá para o meio, para trazer paz para a terra? Onde está isso na palavra? Não está. O nosso reino é espiritual. Veja o que diz no versículo Hebreus 11:14, assim, ora, os que dizem tais coisas, claramente se mostra que estão buscando as coisas, buscando uma pátria. E se na verdade lembramos daquela de onde haviam saído, teríamos oportunidade de voltar. No 16, mas agora desejamos uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo também que Deus não se envergonhe deles a ser chamados o seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Aonde é que é a nossa cidade? Celeste. O que é a pátria? O lugar que tu nasceu, não é? Mas tu tem que servir a tua pátria, tu tem que voltar, tu tem que ir na tua campanha, porque é a tua pátria. Minha pátria não é daqui, querido.
Minha pátria é celeste. A minha pátria é no reino de Deus. Então a intenção muitas vezes é boa. Qual é que foi a intenção de Pedro? Tem compaixão de ti. Isso tu vai ouvir na política, tu vai ouvir de crentes, né? Tem como ter compaixão desse povo, irmão. Nós temos que mudar essa história, né? Nós temos que mudar as coisas. Você está entendendo? Uma boa intenção fora do propósito. Pedro teve uma boa intenção de dizer para Pedro, para Jesus, tem compaixão de ti. A intenção era maravilhosa. Mas o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Então Satanás incitou Davi. Davi contou o povo. Deus matou porque eles erraram. Para nós encerrar aqui, para aqueles que não têm uma boa intenção. Amém? Judas, para aqueles que não têm boa intenção. Estou na política e não tenho uma boa intenção. Nos diz assim, ó. Judas, no versículo 11. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Balaão queria dinheiro. Ele queria profetizar, mas ele queria um salário, queria dinheiro. É o que os políticos querem, a maioria, dinheiro. No 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, sem nenhum recato. O que é recato? Né? Que não tem vergonha, né? Ou decência. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levados pelos ventos de árvores, em plena estação dos frutos, destes desprovidos, desraigados, duplamente mortas. Se nós olharmos outra tradução aqui em Judas, no 12, vai dizer que são homens como rochas submersas. Na Almeida Corrigida Atualizada. O que quer dizer? O que Jesus diz lá para Pedro? Tu és para mim uma pedra de tropeço. Não foi isso que ele disse em Mateus 16? O que nessa tradução quer dizer? Aqui fala um pouquinho diferente. Que é uma rocha submersa, ou seja, água com água e uma rocha dentro da água mais rasinha. Né? Onde vem um barco, puf, fura o casco e afunda. Tem pastores assim, não todos, escute isso, nem todos, alguns. E o que ele vai dizer? Que são movidos de ganância. Né? Vai dizer aqui no versículo 16, ó. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Amém? Então tem aqueles que têm uma boa intenção fora do propósito e tem os espertinhos, pastores que querem, né, na política para se promover financeiramente, bajulando o povo para ganhar dinheiro, e o povo não entende que Deus não quer isso. Deus veio chamar a igreja ao arrependimento, e esse é o propósito dos pregadores. Você que está na política, que tem uma boa intenção, amém, eu te respeito, só que eu vou te dizer o seguinte, tu tá fora do propósito. Né? Se estivesse orando, pregando, levando o evangelho, tu ia acrescentar muito mais no reino, porque a nossa pátria não é terrena. Filipenses 3:20. Nossa pátria é celeste. Hebreus 11, o que ele diz? Ali vem falando pela fé. A nossa pátria é no céu. Eu espero uma pátria melhor. Eu não quero a pátria dessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Acabou. Amém? Então nossa pátria é celeste. Se prepare para ir para lá. Não fique focado nas coisas da terra, né? Talvez a tua intenção é boa como Pedro, só que fora do propósito. Jesus tinha que morrer. E Pedro se atravessou. Tem compaixão de ti. Tu vai ouvir muito isso. Né, de política. Tem que ter compaixão do povo, irmão Moisés. Nós temos que botar alguém lá que conserte as coisas. Está fora do propósito. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Paz e graça.